Olá! Hoje a gente vai se aventurar por um dos territórios mais fascinantes que existem, a mente humana. E para nos guiar nessa exploração, temos não um, mas três mapas. Eles foram criados por três gigantes da psicanálise e cada um tenta explicar o que acontece, bem, por baixo da superfície da nossa consciência. E para começar, vamos direto numa ideia que, sério, abalou as estruturas de todo mundo. Sigmund Freud chegou e disse: "Não somos senhores de nós mesmos." É uma frase que deixa a gente pensando, né? E é exatamente essa ideia, um tanto quanto perturbadora, que serve como ponto de partida da nossa jornada. É o problema central que esses pensadores todos tentaram resolver. Então, para navegar nesse território tão complexo, vamos imaginar Freud, Jung e Lacan como se fossem cartógrafos da nossa psique. Cada um deles desenhou um mapa bem particular e, às vezes, eles nem concordam entre si para tentar explicar o que de fato acontece lá no fundo da nossa consciência. Vamos começar, claro, pelo pioneiro. O arquiteto original que foi o primeiro a cavar fundo no inconsciente. Sigmund Freud. Ele não só fundou a psicanálise, como mudou para sempre o jeito que a gente se enxerga. A grande sacada do Freud é que a nossa mente consciente é só a pontinha do iceberg. O que realmente manda no jogo é o inconsciente. Pensa num oceano gigantesco de desejos, memórias, conflitos que foram guardados a 7 chaves e que, sem a gente nem perceber, acabam ditando nossas ações, nossos medos, até nossos sonhos. E o mais interessante é como Freud estrutura essa verdadeira guerra interna. Ele imaginou 3 lados numa batalha constante. De um lado, o id, que é puro instinto querendo prazer agora. Do outro, o superego, que é tipo a nossa consciência moral, o grilo falante, cheio de regras e não podes. E no meio dessa briga toda, o pobre do ego, tentando ser o diplomata da história, mediando tudo e ainda por cima tendo que lidar com a realidade. Imagina só a confusão. E para Freud, a origem desse drama todo está lá atrás, no passado. Ele era quase como um arqueólogo da mente. Ele acreditava que as experiências reprimidas da infância nunca somem de verdade. Elas sempre dão um jeito de voltar, seja disfarçadas de sintomas, em sonhos, ou até num simples deslize na fala, o famoso ato falho. Agora vamos para o nosso segundo cartógrafo, Carl Jung. Ele começou como discípulo de Freud, mas olha, acabou rompendo com o mestre para expandir o mapa da mente, para ir muito além da história pessoal de cada um. E aqui a gente vê exatamente o ponto da virada. Enquanto Freud via tudo girando em torno das pulsões, principalmente a sexual, Jung achava que isso era limitado demais. Ele estava mais interessado numa busca maior por significado, por um propósito na vida. E aqui está a genial contribuição de Jung. Ele disse que, por baixo do nosso inconsciente pessoal, aquele do Freud, existe uma camada ainda mais profunda, o inconsciente coletivo. É tipo uma herança psíquica que todos nós, como humanidade, compartilhamos, cheia da sabedoria e das experiências dos nossos ancestrais. E como é que esse inconsciente coletivo aparece para a gente? Através dos arquétipos. Pensa neles como modelos universais, sabe? Personagens e histórias que se repetem sempre. O herói, a sombra, que é o nosso lado mais obscuro, a ânima e o ânimos. Enfim, eles estão nos mitos, nos contos de fadas, nos sonhos de todas as culturas em qualquer época. Então, para o Jung, o ponto principal não é só ficar cavando o passado para resolver conflitos. É uma jornada em direção ao futuro. O objetivo é a tal da individuação, que é um processo que dura a vida inteira de integrar todas as partes de nós mesmos para a gente se tornar quem a gente realmente é, um self, um todo coerente. Agora, se preparem, porque a gente vai entrar num terreno um pouco mais abstrato, com o nosso terceiro e último pensador, Jacques Lacan. Ele não tentou superar o Freud. Na verdade, ele propôs um retorno a Freud, mas reinterpretando tudo pela ótica da linguística. Essa frase é a chave de tudo em Lacan. Para ele, o inconsciente não é um porão escuro cheio de coisas reprimidas. Não. Ele é um sistema, uma rede de palavras e significados que funciona exatamente como uma língua, com suas próprias regras, sua própria lógica. Lacan dividiu nossa experiência em 3 registros. O imaginário, que é o mundo das imagens, onde a gente forma a nossa ideia de eu. O simbólico, que é o universo da linguagem, das regras sociais que nos organizam. E, por fim, tem o real, que é aquilo que a linguagem não consegue pegar, sabe? O impossível de ser dito, que sempre escapa por entre os dedos. E isso nos leva para a ideia dele de desejo, que é bem complexa. Para Lacan, desejar não é simplesmente querer uma coisa.
O desejo nasce da própria linguagem, da estrutura que aponta para aquilo que nos falta. Por isso é um poço sem fundo. A gente está sempre desejando aquilo que está um pouco além, o que nunca conseguimos ter por completo. Ok, a gente viu os 3 mapas separados. Agora, para a coisa toda ficar ainda mais clara, vamos colocar os 3 lado a lado e comparar os pontos principais de cada um deles. Vamos dar uma olhada nessa tabela. Começando pela força motriz. Para Freud, são as pulsões. Para Jung, uma energia psíquica mais geral. Já para Lacan, é o desejo, essa tal falta fundamental. E o inconsciente, para o Freud, é pessoal e reprimido. Jung vai além e adiciona a camada coletiva, e Lacan vira o jogo. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. A direção também muda bastante. Freud é o arqueólogo olhando para o passado. Jung olha tanto para o passado quanto para o futuro, em busca de sentido. E Lacan, ele foca numa estrutura que é atemporal. E, por fim, o objetivo da terapia. Fortalecer o ego com Freud, realizar o self com Jung, ou, no caso do Lacan, atravessar a fantasia. São caminhos bem diferentes. Depois dessa viagem toda, que foi bem complexa, vamos tentar resumir a ideia central de cada um de um jeito bem direto. Freud é, acima de tudo, o pensador do conflito. Ele nos mostra que somos seres divididos por dentro, atravessados por forças inconscientes que a gente não consegue controlar. O Jung, por outro lado, ele já traz uma esperança de unificação. Ele mostra que, além desses conflitos todos, a gente carrega um potencial de integração, uma capacidade de se tornar um todo mais completo. E aí vem o Lacan, para dar o golpe final. Ele sugere que a própria ideia de sermos completos é, na verdade, uma ilusão. O nosso eu é um efeito da linguagem e, por isso, estamos para sempre definidos por um desejo que nunca se satisfaz de verdade. Freud, Jung, Lacan. São 3 mapas, 3 visões incrivelmente profundas sobre o que significa ser humano. E, no fim, isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se o mapa da nossa própria mente está sempre sendo redesenhado, em qual dessas versões a gente deveria confiar para navegar no nosso próprio mundo interior? O mistério, pelo visto, continua.